Veja no Parlamento Brasil. Roraima previne população contra tráfico de seres humanos. Dia Internacional dos Povos Indígenas é oportunidade para reivindicar direitos. Câmara dos Deputados aprova projeto de regularização fundiária. Senado aprova revogação da Lei de Segurança Nacional. E conheça o programa Caxias Navegar, um exemplo de incentivo a esportes náuticos. São só 3 anos para a próxima Olimpíada. Essas e outras histórias passam pelos parlamentos. E o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Sabe qual é um dos crimes mais lucrativos do mundo? É o tráfico de pessoas. Seres humanos são raptados para serem explorados sexualmente, para trabalhar quase como escravos ou como escravos, e até para suprir o mercado de órgãos usados em transplantes. Roraima é uma das principais rotas dos traficantes. No Dia Internacional de Enfrentamento ao Tráfico Humano, a Assembleia Legislativa do Estado promoveu uma campanha de conscientização. Há 4 anos, no Brasil, os venezuelanos Julie e o marido Pedro foram vítimas de trabalho escravo logo que chegaram em Roraima. Eles deixaram tudo para trás, fugindo da crise econômica da Venezuela. E sem ter o que comer ou onde dormir, vivenciaram dias de terror. Nos falava que ela estava ocupada, que não podia ir. Ficamos quase uma semana sem alimento lá. Ella llegó un día y solo mandó uno embora con 300 reais. Luego ficamos también en otro sitio 6 meses. Trabajábamos mi esposo y yo también, hacíamos de todo, montábamos teito, limpiábamos, capinábamos, hacíamos de todo. Y solo pagaban 500 reais para nós. Julie buscou ajuda no Ministério do Trabalho e conseguiu sair daquela situação. Hoje, empregada e estável, deixa um recado sobre humanidade. Aqui muitas pessoas se aproveitam da necessidade, das pessoas por não ter para comer, por não ter para dormir. Mas o caso desta família não é o único. São muitos os crimes de exploração contra a vida humana. No dia 30 de julho, foi Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Por conta disso, a equipe do Centro de Promoção às Vítimas de Tráfico de Pessoas, do Programa de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, realizou uma programação de alerta e com o objetivo de sensibilizar a população. Encerrando as ações, o projeto promoveu a campanha Coração Azul no shopping do bairro Caçari. Durante a programação, foram entregues cartilhas informativas. Teve uma exposição de modelos vivos que chamou a atenção de quem passava pelos corredores do shopping. O tráfico de pessoas é um crime silencioso na sociedade, mas as vítimas são incontáveis. Liliane participa das ações representando uma mulher à venda no mercado de tráfico de pessoas desde 2019. Quando a gente vê as estatísticas e a gente fica sabendo que existe de fato, a gente fica um pouco pensativa, né? Porque eu já vi muito em novela, em filme, mas eu não imaginava, por exemplo, que aqui o índice era tão alto no estado de Roraima. Essa é apenas uma representação daquilo que acontece de fato na vida real. Crianças, adolescentes e mulheres são as principais vítimas da exploração sexual, remoção de órgãos e trabalho escravo. Fique alerta, principalmente agora, né, que nós temos tantas pessoas, né, de tantos países aqui, haitianos, cubanos, venezuelanos, porque a gente só lembra dos venezuelanos. Mas hoje a gente tem uma gama, né, de pessoas de outros, de migrantes de outros países e que a gente precisa ver como é que eles chegaram, de que forma eles estão sendo tratados no nosso estado.
E o crime só chegará ao fim se toda a sociedade se unir e, na suspeita de qualquer situação de exploração sexual ou trabalho análogo à escravidão, denuncie pelo Disque 100 ou 180. A vida não é produto à venda. No Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil encaminhou ao Tribunal Penal Internacional de Haia uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro. A APIB acusa o presidente de genocídio e ecocídio. Aqui no país, a data também foi lembrada no parlamento. Veja o que foi notícia nas assembleias legislativas do país. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2010, apontam para quase 900 mil indígenas em todo o país. Essa população está dividida entre a região norte, com o maior número de localidades indígenas, são pelo menos 4 mil, seguida do nordeste com pouco mais de 1.000, o centro-oeste com 700 terras, o sudeste com mais de 300 e o sul com 300 localidades. A importância da preservação e o respeito pelas tradições desses povos vem sendo lembrado anualmente em 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, criado pela Organização das Nações Unidas, ONU. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, parlamentares discutem por meio de reuniões, audiências públicas e criam projetos de lei que garantem os direitos dessa parte da população. Recentemente, uma comitiva composta por aproximadamente 7 etnias de diversas comunidades do Amazonas esteve na casa para pedir apoio dos deputados contra o projeto de lei número 490 de 2007 da Câmara Federal sobre a demarcação de terras indígenas, que fragiliza os limites das aldeias. Parlamentares da casa se colocaram à disposição dos representantes dos povos, como o presidente, deputado Roberto Cidade, que levou a pauta para o plenário e se colocou contrário à proposta. Destacou ainda a realização de audiência pública com deputados federais e senadores do Amazonas para contribuir com a causa. 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Para Dário Copenaua, a data é de resistência e de alerta para o respeito aos direitos conquistados e os violados dos povos originários do Brasil. Essa data é muito importante para povos indígenas, porque a gente está lutando por direito, os nossos direitos iguais, educação, saúde, moradia e cuidar os nossos territórios. Na Assembleia Legislativa, há a Comissão de Políticas Indigenistas, presidida pela deputada Leni Rodrigues. A parlamentar relembra o compromisso dos deputados com essa população. Esta Comissão de Políticas Indigenistas, nós trabalhamos assim, as demandas chegam e nós não tratamos somente de quando existem projetos de leis para analisar, como as outras comissões. Não, nós vamos para a prática. Uma comunidade precisa do decreto de uma escola, nós vamos lutar pelo decreto daquela escola se ela estiver dentro dos critérios. Se a comunidade está precisando de apoio para um evento, nós vamos trabalhar na prática para dar apoio àqueles eventos. Se uma comunidade precisa de uma estrada trafegável, nós vamos lutar para que o Poder Executivo possa atender aquela demanda. Então, nós, aqui na Assembleia, estamos realmente para servir a população indígena por meio da Comissão de Políticas Indigenistas. A deputada reforça que deve haver respeito e preservação da cultura indígena. No início do ano, foram destinados R$500 mil em emendas individuais para concursos que devem selecionar professores indígenas. O Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto, é um dia que tem uma simbologia muito importante para a resistência, para a luta pelos direitos originários desses povos. Por exemplo, o direito à terra, o direito a manter a sua língua materna, o direito de manter sua cultura e seus costumes, suas tradições. Então, nós queremos parabenizar todos e todas as manifestações dos povos indígenas no dia de hoje e dizer que a Assembleia Legislativa
está de portas abertas para ajudar na defesa desses direitos por meio da Comissão de Políticas Indigenistas. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta o tamanho das terras da União que vão poder ser regularizadas pelos seus ocupantes sem passar por vistoria do INCRA. Atualmente, são dispensadas de vistoria propriedades com até 4 módulos fiscais. A proposta passa de 4 para 6 módulos. Cada módulo fiscal varia de 5 a 110 hectares, de acordo com alguns critérios. Ou seja, o projeto pode beneficiar propriedades com até 660 hectares. Na sessão que inaugurou o segundo semestre na Câmara após o recesso parlamentar, os deputados aprovaram o projeto de lei que aumenta de 4 para 6 módulos fiscais o tamanho de terras da União que poderão ser regularizadas sem necessidade de vistoria pelo INCRA. Para isso, deverão ser apresentados documentos que comprovem que a área foi ocupada antes de 22 de julho de 2008 e declaração de que a legislação ambiental é respeitada no local. O que está sendo debatido aqui, na verdade, é a legalização da grilagem. É para favorecer os maiores, os grandes. É um projeto absurdo que vai atender até 6 módulos fiscais. Quando a gente fala assim, tem alguém que possa não entender, mas lá no Maranhão, por exemplo, o módulo fiscal chega a 80 hectares. Um módulo fiscal, 80 hectares. É um absurdo, é um exagero que está sendo feito aqui nessa tarde, que vai favorecer o desmatamento, ainda mais, prejudicar ainda mais o meio ambiente, que hoje tem um desequilíbrio mundial, que a população do mundo já percebe pelo aumento do frio ou do calor. Todas as pessoas já têm a sensação do impacto que é o desequilíbrio ambiental. Eu vejo como muito boa e não vejo nenhuma possibilidade de grilagem, como foi dito aqui. Essas áreas, até porque são pequenas áreas que serão facilitadas a sua regularização, vai ajudar várias famílias e camponeses no Brasil inteiro. São várias famílias que trabalham a agricultura familiar durante vários anos. Quem tem menos de 6 módulos fiscal vai ter a facilidade de adquirir o seu título e com isso ele vai poder adquirir junto ao sistema financeiro, financiamento, para melhorar a sua área agricultável. O texto aprovado atualiza uma lei já existente desde 2009. As novas regras vão valer para imóveis da União e do INCRA em todo o país, e não só para os que ficam na Amazônia Legal. A proposta agora vai para análise do Senado. A regularização dos pequenos de até 4 módulos fiscais é possível sim fazer hoje através da Lei 11.952 de 2009. Basta que o governo federal coloque o orçamento necessário para o INCRA fazer isso. Mas querem regularizar os grandes dizendo que é o pequeno. Serão mais de 300 mil só na região amazônica, 300 mil agricultores que são os verdadeiros guardiões do meio ambiente. Eles cuidam das matas, das plantas, dos animais e hoje eles não têm nenhum documento que possam, inclusive quando conseguem as más penas, vender sua produção com nota fiscal. Metade do desmatamento da Amazônia é desmatamento para fazer regularização fundiária, as pessoas desmatam e depois procuram o INCRA para fazer regularização fundiária. Então esse discurso de que as pessoas passaram a ser responsabilizadas é uma mentira, porque as pessoas só vão regularizar as áreas que elas já desmataram. Nós temos uma lei de regularização fundiária que precisa ser colocada para funcionar. Nós precisamos que o INCRA funcione nesse país e não todo momento ficar criando uma série de mágicas, soluções mágicas para distribuir terra pública justamente na Amazônia. Eu não consigo entender qual cidadão desse país que pode ser contra uma regularização fundiária onde os agricultores estão de posse dessas terras. Não são terras públicas mais, são terras que já estão nas mãos do agricultor e que precisam ser regularizadas. O que acontece? Esse pessoal
que é contra, porque eles querem manter os agricultores sob sua tutela. Eles querem fazer queimadas, eles querem fazer devastação nas terras sem ter um proprietário. Quando nós temos proprietário, nós sabemos quem é o dono e aí pode ser punido. Sabe aquela lei que vem sendo usada para prender manifestantes contrários ao governo? A Lei de Segurança Nacional? Pois bem, ela foi revogada pelo plenário do Senado Federal no dia 10 de agosto. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. A Lei de Segurança Nacional foi criada em 1983, quando o Brasil ainda estava submetido à ditadura militar. O objetivo era proteger a integridade e a soberania nacional. A lei estabelece, por exemplo, que caluniar ou difamar algum dos chefes dos 3 poderes da República pode acarretar em pena de 1 até 4 anos de prisão. Nas primeiras décadas de vigência da Constituição de 1988, a LSN ficou quase esquecida. A aplicação da lei se limitava a casos como os que tratavam de introdução ilegal em território brasileiro de armamento privativo das Forças Armadas. No entanto, este quadro se modificou nos últimos anos com a crescente inovação da lei com o objetivo de punir manifestações críticas ao governo de plantão e calar adversários políticos. De acordo com o parecer do senador Rogério Carvalho, o número de inquéritos instaurados com base na Lei de Segurança Nacional aumentou de 5 em 2017 para 51 em 2020. Agora, em 2021, vários casos polêmicos foram registrados, como o do influenciador digital Felipe Neto, intimado a depor por ter chamado o presidente da República de genocida pelo Twitter. Ainda houve a detenção de 5 manifestantes que protestavam na frente do Palácio do Planalto com um símbolo nazista desenhado em uma faixa. Mas a LSN também foi usada contra aliados do presidente. Em fevereiro, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, teve prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por ter publicado um vídeo com ofensas a ministros da corte. Um projeto que, de fato, modifica, para não dizer enterra o entulho autoritário, com uma modificação de conceitos, estabelecendo e valorizando o Estado democrático de direito através de um projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados. A sessão do dia de hoje sepulta, de uma vez por todas, um dos últimos resquícios da ditadura, a Lei de Segurança Nacional, estabelecendo-se a nova lei, a Lei do Estado Democrático. Junto com a revogação da LSN, a proposta estabelece normas para a defesa da soberania nacional e do Estado Democrático de Direito no Código Penal. Você vai ver agora um exemplo bem-sucedido de política pública que vem sendo aplicada de forma contínua, independente de mudanças de governo, lá em Caxias do Sul. É o Caxias Navegar, que vem transformando vidas por meio do esporte. No caso, esportes náuticos. Caxias do Sul está a 168 quilômetros do litoral. Isso dá aproximadamente umas 2h30. Mas mesmo com toda essa distância, você sabia que o município é protagonista no incentivo aos esportes náuticos? É isso mesmo. Há 20 anos o programa Caxias Navegar ensina crianças, adolescentes e adultos as 3 modalidades olímpicas. É a canoagem, o remo e, é claro, o barco à vela. O remo, para mim, ele é o mais legal, o mais divertido e o mais fácil também, porque ele usa também bastante o músculo da perna e do braço. O que mudou na tua vida desde que você começou a vir e frequentar aqui?
Para mim mudou bastante a questão da força, da concentração, mudou bastante para mim, porque eu não me concentrava muito, daí agora eu consigo me concentrar melhor. Eu me acostumei com a canoagem. O que ela tem de diferente do remo? Isso aí eu não consigo explicar, mas acho que era por questão de afinidade. O remo é a canoagem, onde vai tudo no muque, a vela não, a vela é tu e a tua cabeça. Minha gente, eles ainda são muito jovens mesmo. Mas na fala a gente percebe. Eles já têm sabedoria para entender e sentir o que esses esportes fazem no corpo e na mente. E tudo isso é fruto de um incentivo que começou lá atrás, em 2001, com o governo federal. Caxias do Sul foi a pioneira do estado a receber o projeto Navegar. Em 2008, a prefeitura entendeu que a iniciativa poderia ser uma política pública municipal. E, desde então, ações são realizadas para que cada vez mais jovens conheçam esses esportes. Não é à toa que se chega a 20 anos, independente de prefeito que passou ou de professores que passaram, que secretários que passaram. A cidade mostrou que ela tem essa vocação e que gosta disso. É um esporte que requer um cuidado bem especial. Trabalhar na água, e ainda mais em água aberta, é difícil. Os professores têm qualificação grande, os monitores têm toda hora qualificação no dia a dia. A gente sabe que isso faz o programa acontecer. Há 2 anos e meio você trabalha aqui, né? Como é que é sair de casa e dizer, hoje eu vou entrar num barco, vou estar cuidando da questão dos esportes náuticos, né? Mesmo morando em Caxias do Sul. Muito interessante a tua pergunta, porque a gente estava falando disso ontem mesmo. Que não tem o que pague vir trabalhar num lugar como esse, aberto na natureza, poder trabalhar com as crianças num ambiente tão agradável. Não tem preço. As atividades acontecem na represa São Miguel, Complexo Dalbó, bairro Fátima, zona norte de Caxias do Sul. Crianças de apenas 8 anos já podem vir aqui e aprender um novo esporte, que respeita o corpo, mas principalmente a natureza. E foi com 9 anos de idade que o atual atleta da equipe nacional permanente da Seleção Brasileira de Canoagem se encantou com o esporte. Hoje, Josias Castanha treina em Minas Gerais e se prepara para as próximas Olimpíadas, em 2024. Mas tudo começou aqui, quando a irmã levou ele para conhecer o programa Caxias Navegar. A vida é passageira, digamos assim, né? Ela vai muito rápido, então tu tem que aproveitar cada momento, cada oportunidade, tu não pode a porta abrir para tu e tu, não, isso não é meu momento. Não, se ela abriu, ela não vai abrir de novo, talvez, então tu tem que abraçar ela. Uma frente parlamentar da Câmara Municipal trabalha para que esses incentivos ao esporte sejam uma realidade para outros jovens. As políticas públicas, elas realmente têm o objetivo de ir ao encontro das pessoas e melhorar a vida das pessoas. E mesmo que as histórias, como a de Josias, não sejam a maioria, o esporte sempre acaba cumprindo com a sua principal missão, que é a de transformar a vida de quem passa por ele. O esporte, ele transforma as pessoas, né? E aqui, em meio à natureza, eu acredito que mais ainda, porque além do esporte, nós trabalhamos com vidas, com seres humanos e acabamos passando outras coisas além do ensino da modalidade da vela, do remo e da canoagem, que eles vão estar usando no dia a dia para convivência, né, em sociedade, com as outras crianças, com outras pessoas, outros colegas. Então, o esporte, eu sempre falo que o esporte é vida, ele transforma. Com investimento, tudo fica mais fácil, né? Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se quiser rever qualquer um dos nossos programas, você já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/TV ou nosso canal no YouTube. Aproveita, vai lá, se inscreve. Tem muita coisa interessante acontecendo na TV Senado, viu? Tem o Instagram, o Facebook, tem o velho e-mail. Manda uma mensagem pra gente. Semana que vem a gente volta. Tchau!